Olá, meus alunos do sexto ano. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, a aula de hoje é sobre sinais de pontuação. Então, vou explicar para vocês cada sinal de pontuação e no final da aula indicarei os exercícios da apostila que devem ser feitos. Bom, em primeiro lugar, o que são os sinais de pontuação? Sinais de pontuação são sinais gráficos que ajudam na coerência e na coesão de um texto, ou seja, que ajuda na sua compreensão. Então você tem vários tipos de pontos. Então, o ponto final, a vírgula, o ponto e vírgula, os dois pontos, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as reticências, as aspas, os parênteses e o travessão. Então vamos começar pelo ponto final. Então o ponto ou um ponto final é utilizado para terminar uma ideia ou indicar o final de um período. Então temos aqui um exemplo. Acordei e logo pensei nela e na discussão que tivemos. Depois, saí para trabalhar e resolvi ligar e pedir perdão. O filme recebeu várias indicações para o Oscar. Então, aqui são exemplos de ponto final, né? Quando você termina uma frase, um período, uma ideia, você coloca ponto final. Bom, vamos para a vírgula. Então a vírgula é utilizada para vários tipos de situações. Então a primeira, separar elementos na mesma oração que tem a mesma função sintática e não ligada a conjunções. Então assim, um exemplo que nós temos. Objetivos, conteúdo, método e recursos didáticos compõem um plano. Então eu estou querendo dizer o quê? Estou enumerando uma série de coisas para dar uma ideia, não é? Aqui eu não estou utilizando conjunção, não estou utilizando nenhuma outra palavra. Objetivos, vírgula. Conteúdo, vírgula. Método e recursos didáticos compõem um plano. Então aqui estou enumerando o que deve compor um plano. Também a vírgula é utilizada para um vocativo. Para quem não lembra o que é um vocativo serve para você chamar alguém, para você evocar alguma pessoa ou alguma coisa. Então temos o exemplo, Marta, ligue para mim. Então Marta, vírgula, já estou chamando a Marta, né? Que é um vocativo. Ligue para mim. Bom, uma outra maneira de você utilizar a vírgula é através de aposto. O que é um aposto? É quando você explica alguma coisa, né? Então aqui, Joana, vírgula, filha de José, vírgula, está alegre. Então eu estou explicando que a Joana é filha de José. Então aí vai as duas vírgulas, né? Isso não serve somente para nomes, servem para vários tipos de palavras. Como por exemplo, Sítio do Pica-Pau Amarelo, vírgula. Escrito por Monteiro Lobato, vírgula. É um livro muito bom. Então é um modo de você detalhar também a primeira palavra que eu estou me referindo. Vírgula também é utilizada depois do sim e não. Então temos aqui sim, estamos em casa. Então você pode utilizar depois do sim e depois do não. A vírgula também pode ser acompanhada de data e hora. Então, por exemplo, Brasil, vírgula, 24 de junho de 2015. Ele também pode ajudar a omitir verbos. Então temos um exemplo aqui. Vamos de carro, vírgula, eles, vírgula, de ônibus. Então não preciso falar vamos de carro e eles vão de ônibus. Não. Eu posso omitir justamente para evitar repetição. Então vamos de carro, ponto, vírgula, eles, vírgula, de ônibus. Bom, agora vamos ver a utilização do ponto vírgula, não é? Que ele serve também para separar várias orações dentro de uma mesma frase.
Então aqui, os empregados que ganhavam pouco reclamam, ponto e vírgula, os patrões que não lucram reclamam igualmente. Então são duas orações numa mesma frase. Os empregados que ganham pouco reclamam, os patrões que não lucram reclamam igualmente. O ponto e vírgula também serve para enumerar elementos de uma frase. Então aqui, no capítulo a seguir estudaremos os seguintes temas: Idade Antiga, Idade Média e Idade Contemporânea. Então ele também serve para enumerar elementos. Bom, a partir daqui vamos ver a função dos dois pontos. Então, o sinal de dois pontos serve para introduzir explicações, resumir algum ponto no discurso, fazer citações, enumerações e dar exemplos. Então, temos um exemplo aqui, né? O empreendedorismo corresponde a um conceito novo que inclui conceitos essenciais. 2 pontos. A proatividade e a capacidade de criar algo inovador. Então, perceba que esses 2 pontos nessa frase, ele está explicando a frase anterior, né? Então, quais são os conceitos essenciais? A proatividade e a capacidade de criar, né? Então, estou explicando com os 2 pontos quais são os conceitos essenciais. Os 2 pontos também servem para resumir. No Brasil, o problema da violência aumenta a cada dia. Por isso, a maioria dos cidadãos do país tem medo de saírem de casa. Em resumo, 2 pontos, a violência e o medo crescem no país. Então, você utiliza os 2 pontos para resumir a ideia anterior, a oração anterior, né? Bom, os 2 pontos também servem para introduzir um discurso direto, a fala de um personagem. Então, após ouvir atentamente a pergunta da professora, José respondeu: 2 pontos. Não estou preparado para a prova. E também os 2 pontos servem para você fazer citações de alguma frase, de uma frase de alguém. Já dizia o poeta português Fernando Pessoa: tudo vale a pena se a alma não é pequena. Bom, e a última dos 2 pontos, ele serve também para enumerar. Então, os planetas do Sistema Solar são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, eu já estou enumerando aqui quais são os planetas do Sistema Solar. E aí, para introduzir, né, o nome dos planetas, eu coloco os 2 pontos. Exclamação. Então, a exclamação serve para expressar surpresa, desejo, susto e entusiasmo em uma frase. Então, que horror! Ganhei! Tanto é que tem uma ênfase, né, no final da frase. A exclamação também serve para ser usada para dar ordens. O sinal tem que vir acompanhado de um verbo no imperativo. Então, você pode utilizar a exclamação também no imperativo. Não faça isso! E também serve como uma forma de interjeição. Socorro! A exclamação também pode ser usada como evocativo, ou seja, para evocar alguém. Não diga isso, Renan. Ele é um ponto de interrogação. Ele serve para perguntar, para questionar qual é o teu nome. Agora vamos para as reticências. As reticências servem para substituir palavras ou dar um sentido que vai muito além da própria frase. Eu não sei. Preciso pensar no assunto. As reticências também podem servir para 2 coisas: interrupção de ideias. Então, quando você corta uma ideia, quando você interrompe uma ideia no meio de uma frase. Quantas tarefas! Fico cansado só de pensar em tudo o que devo fazer. Ou se não, para expressar indecisões. Não sei se aceito o convite. Quero ir, mas tenho os meus receios.
Bom, agora explicarei um pouco sobre as aspas. As aspas elas servem para enfatizar alguma ideia. Satisfeito com o resultado do vestibular, se sentia muito bom, entre aspas. As aspas também servem para citar alguma obra, gírias e neologismos. Então temos aqui 3 exemplos. Segundo o presidente da República, 2 pontos, iremos combater a crise. Essa noite vamos caetenear muito no show do Caetano Veloso. Um exemplo de gíria, a Cibele disse que não rolou as vendas de bilhete. E também para citar alguma obra, a Gioconda é a obra mais famosa de Leonardo da Vinci. O autor relata em seu artigo intitulado Memórias de um Soldado sua vida durante a guerra. Os parênteses. Os parênteses servem para dar explicações no meio de uma frase, bem como os comentários e reflexões. Os conselhos dispensáveis do primo deram no que deram. Então é um comentário no meio da frase sobre os conselhos do primo, né? E os parênteses também servem para citações. A imaginação é mais importante que o conhecimento. Albert Einstein. Bom, agora falaremos um pouco sobre o travessão. Então, o travessão serve para o início de uma fala. Exemplo, que tal irmos por este caminho? É isso que o mapa está mostrando? Não, mas não entendo nada deste mapa. Esquece, vou tentar seguir as indicações das placas. Então, são falas, né, de 2 personagens. Ele também serve para intercalar as falas. Então, aqui, ó. Que tal irmos por este caminho? Sugeriu a mulher. Diz-me só uma coisa, interpela o marido. É isso que o mapa está mostrando? Não, mas não entendo nada deste mapa, responde a mulher já cansada de andar às voltas. Esquece, vou tentar seguir as indicações das placas. O travessão ele também serve para marcar um aposto. Eles, que se achavam muito espertos, foram enganados mais uma vez. Então, o aposto, ele dá um detalhe do sujeito na frase, né? Que eles eram espertos. Então, eles que se achavam espertos foram enganados mais uma vez. Bom, aqui temos alguns exercícios para serem feitos da apostila da página 37 e 38. Vocês também farão travessia da leitura. Então, vão ler o texto Porque a Girafa Não Tem Voz e vão responder as perguntas. Tenham ótimos estudos!